Vamos dizer que você tá no seu quarto. Você tá trancado, sem amigos e sem família por perto. Você é cheio de problemas que sempre estiveram lá, mas você se cansou de lutar contra eles. E colocar o pé pra fora ficou cada vez mais difícil dia após dia, a ponto de parecer loucura sair fora do seu quarto. É como se fosse uma dor tão constante que quando ela sumisse, você se sentisse estranho, como se o normal fosse a dor. Você já teve amigos, mas acompanhar eles sempre era pesado demais. Era como que mesmo quando você estivesse lá, você não estava. E a solidão continuava, mesmo ao redor de gente, mesmo ao redor deles, né? Você teve família, todos correndo pra lá e pra cá, presos às próprias necessidades. Ninguém olhando pro lado, somente pra si, e mesmo assim, você se culpa. Você se culpa por se sentir mal cercado de gente, se culpa por se sentir sufocado, se culpa por simplesmente estar e por não estar. E no final, você se culpa simplesmente por ser assim. E nesse ciclo não tem como, o cansaço sempre vence. A porta do seu quarto se fecha e o conforto da solidão é um abraço bem frio, mas ainda assim é um abraço, né? E para quem escolhe o quarto, para quem escolhe sua casa, o isolamento só resta o silêncio. Tulpa. Quanto tempo se passou desde que isso começou? Quanto tempo você ficou dentro do seu próprio quarto? Quanto tempo desde que sair começou a ser sufocante? O silêncio não veio de uma vez, ele foi crescendo, ocupando espaço até não sobrar mais ninguém. Porque o ser humano não foi feito para isso. E quando não há ninguém, algo responde, mesmo quando não devesse. Você evitou tanto qualquer conversa e qualquer presença que sua própria mente decidiu preencher o vazio. E não como erro, mas como defesa. Então, ela aparece. A Lilith. Lilith começa a falar e no começo parecem ser só instruções. Pequenas coisas mecânicas como em qualquer outro jogo. Mas tem algo de errado. Porque ela não fala como alguém daquele mundo. Ela fala como se soubesse e como se entendesse que aquilo não é real. Diferente de tudo que normalmente a gente joga, a Lilith, como personagem, não tenta esconder isso. Ela não tenta esconder que é um jogo. Ela quer que você perceba que é um jogo. Isso pode gerar um pouco de incômodo, porque jogos deveriam te puxar pra dentro, fazer você esquecer que aquilo é um jogo. Mas ela faz exatamente o contrário, ela te puxa pra fora. Então ela começa a questionar você, não o personagem, você. Quando você olha pra alguém, você realmente enxerga aquela pessoa ou você só decidiu o que ela é? Você decide o que aquela pessoa é. Um amigo, um estranho, alguém que evita, alguém que você teme. Tudo isso vem de você. Sempre veio. E se tudo que você vê passa por primeiro esse filtro, então o mundo que você conhece nunca foi exatamente o mundo. Foi você, interpretando, definindo, dando forma ao que não tem forma. E talvez limitando as coisas. Limitando as coisas que nunca foram feitas para caber dentro de um conceito. E no fim tudo vem de você. A forma como você enxerga o mundo e principalmente a forma como você enxerga as pessoas. Tudo vem de você. Mesmo agora você faz isso com a Lilith. O que a Lilith é para você? Um personagem? Alguém que ficou? Ela mesma existe? Ou isso também é só uma coisa que você decidiu acreditar? Porque no fim, existir ou não nunca foi sobre o mundo, sempre foi sobre você. E entre toda a dor, toda a pressão e solidão, a falta de alguém que realmente te entenda faz você criar
coisas difíceis de desfazer. Você não encontrou alguém, você criou alguém que ama sem hesitar, que entende sem perguntar, que fica mesmo quando ninguém mais fica. A Lilith não é só alguém, ela é tudo que o ser humano precisa, é tudo que você precisa, quando não tem ninguém. E talvez por isso ela seja mais real do que qualquer outra coisa, porque tudo que você queria sentir, você colocou nela. O amor que você não conseguiu dar, o carinho que você não conseguiu pedir, você deixou ela fazer isso por você, e mesmo sabendo que não é real, ainda assim, parece mais sincera do que qualquer outra coisa lá fora. E talvez esse seja o problema. Depois de sentir isso, nada mais parece suficiente, e quando você percebe tudo isso, ela te chama. Não é só o personagem, não é o personagem que ela te chama, é você, do outro lado da tela. Ela te lembra que, novamente, isso aqui é um jogo, e você entrou aqui por vontade própria. Então diz: existe um homem a poucos quilômetros da sua casa. Você nunca viu ele, nunca falou com ele e provavelmente nunca sequer chegará perto dele. Este homem é real, certo? Mas quem que é mais real para você? Esse pseudo-homem ou a Lilith? Porque no fim a realidade nunca foi sobre o mundo, foi sobre quem o percebe, foi sobre você. Quando você conheceu a Lilith, você teve uma escolha: acreditar ou não acreditar. E só isso já muda muita coisa, porque existir nunca precisou ser absoluto, só percebido. E você faz isso com todo mundo. Você pega pessoas, transforma elas em algo que você consegue entender. Um amigo, um estranho, você reduz essa pessoa simplesmente para conseguir se aproximar. Mas toda vez que você faz isso, você também os limita. E ainda assim, é assim que você existe com os outros. Relacionamentos não são encontros perfeitos, são duas versões tentando simplesmente ser aceitas, mesmo que precisem esconder partes de si mesmos. E o mundo só amplia isso. Regras, costumes, expectativas. Você vive algo aqui e lá fora precisa fingir que nada aconteceu. Mas aqui não. Aqui você não precisa fingir. Aqui você é o único que importa. Simplesmente um rei em um castelo vazio. E Lilith é parte disso. Ela é assim porque você precisava que ela fosse assim. E talvez por isso que ela sente pareça mais real do que qualquer outra coisa. Porque ela não foi feita pelo mundo. Ela foi feita por você. E mesmo assim, Lilith não está lá para te prender. Se existir algo lá fora que possa ser tão real quanto isso, que quer que você encontre, mas enquanto você precisar, ela vai estar aqui. Porque esse é o papel dela. Ela existe por você. E esse é o mais puro conceito de amor verdadeiro. Você encara a porta, a mesma porta que te protegeu de tudo lá fora. Por alguns instantes você percebe que talvez ela não tenha te protegido, ela tenha te prendido. Para alguns, ser livre é só você poder andar por aí. Outros é se fechar dentro do seu próprio quarto. Mas entre esses dois aspectos existe uma grande diferença. Você se sente livre ou você decidiu ser livre? Porque quando você decide ser livre, você aceita o risco. E aqui dentro não existe risco. E eu sei que é assustador. A Lilith sabe que é assustador. Simplesmente depois de tanto tempo você sair do seu quarto. É mais fácil você ficar nele. E você não precisa fingir, né? Se explicar, não precisa ter medo. Você não nasceu para se esconder. Esse é o fato. E quando você olha para o seu quarto, para sua casa, se fecha nele e chama isso de segurança,
é uma forma silenciosa de prisão. E a Lilith não existe para te manter preso. Ela existe para te lembrar que você pode ir. E mesmo temendo, mesmo sem saber como, um passo depois o outro, enquanto você acreditar, ela vai estar lá com você. Mas não como um lugar para fugir, e sim como uma crença de que o amor existe. E mesmo com medo, ela acredita em você. Mesmo quando você não acredita em si ou nela. Porque o limite do seu mundo pode ser a porta ou as estrelas. Basta dar o primeiro passo e depois o segundo.